Vamos resolver agora uma série de limites, podendo envolver indeterminações. Limite de seno de 2x sobre seno de 3x para x tendendo a zero é igual a limite para x tendendo a zero de seno de 2x sobre seno de 3x multiplicado por 3x sobre 2x multiplicado por 2 sobre 3, que é igual a limite para x tendendo a zero de seno de 2x sobre 2x multiplicado por limite de 3x sobre seno de 3x para x tendendo a zero, multiplicado por 2 sobre 3. Levando em consideração que limite para x tendendo a zero de seno de x sobre x é igual a 1, ficamos com 1 vezes 1 sobre 1 vezes 2 sobre 3, que é igual a 2 terços. Vamos resolver o limite de 1 menos cosseno de x sobre seno de x para x tendendo a zero. É bom ver que, geometricamente, estamos avaliando a razão entre esse pedacinho em amarelo do raio e a altura do triângulo à medida que o ângulo vai para zero. Então, esse limite é igual a A. Limite para x tendendo a zero de 1 menos cosseno de x sobre seno de x vezes 1 mais cosseno de x sobre 1 mais cosseno de x, que é igual a limite para x tendendo a zero de 1 menos cosseno ao quadrado de x sobre seno de x vezes 1 mais cosseno de x, que então é limite para x tendendo a zero de seno ao quadrado de x sobre seno de x vezes 1 mais cosseno de x, que simplificando em cima e embaixo, a gente fica com limite para x tendendo a zero de seno de x sobre 1 mais cosseno de x. Agora, essa função seno de x sobre 1 mais cosseno de x é contínua em zero. E basta substituir x por zero para obter que o limite desejado é zero. Vamos resolver o limite para x tendendo a zero de 1 menos cosseno elevado a 4 de x sobre 1 menos cosseno de x. Isso é igual a limite para x tendendo a zero de 1 menos cosseno ao quadrado de x vezes 1 mais cosseno ao quadrado de x sobre 1 menos cosseno de x. E isso é igual a limite para x tendendo a zero de 1 menos cosseno de x vezes 1 mais cosseno de x vezes 1 mais cosseno ao quadrado de x, tudo isso sobre 1 menos cosseno de x. Agora, a gente pode cancelar 1 menos cosseno de x de cima e de baixo para ficar com o limite para x tendendo a zero de 1 mais cosseno de x vezes 1 mais cosseno ao quadrado de x, que é contínuo em zero. Substituindo x por zero, ficamos com o limite igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. Vamos encontrar o limite para x tendendo a π sobre 2 de tangente ao quadrado de x sobre 1 menos cosseno de x, se houver limite. Veja que limite para x tendendo a π sobre 2 de tangente ao quadrado de x é mais infinito. E, como 1 sobre 1 menos cosseno de x é contínua para π sobre 2, o limite para x tendendo a π sobre 2 de 1 sobre 1 menos cosseno de x é igual a 1 sobre 1 menos cosseno de π sobre 2, que é igual a 1. Usando a propriedade de multiplicação de limite finito não nulo por limite infinito, temos que limite para x tendendo a π sobre 2 de tangente ao quadrado de x sobre 1 menos cosseno de x é mais infinito. Vamos encontrar o limite para x tendendo ao infinito de constante de Euler elevado a seno de x sobre 1 mais x ao quadrado. Para isso, observe que como seno de x varia de menos 1 a mais 1, vamos ter que a constante de Euler elevada a seno de x vai variar da constante de Euler elevada a menos 1 até a constante de Euler elevada a 1. Como 1 sobre 1 mais x ao quadrado é sempre positivo para qualquer x, certo? A gente vai ter que a constante de Euler elevada a menos 1 sobre 1 mais x ao quadrado é menor ou igual à constante de Euler elevada a seno de x sobre 1 mais x ao quadrado, que é menor ou igual à constante de Euler sobre 1 mais x ao quadrado. Levando em consideração que tanto o limite para x tendendo ao infinito da constante de Euler elevada a menos 1 sobre 1 mais x ao quadrado e a constante de Euler sobre 1 mais x ao quadrado vão para zero, e usando o teorema do confronto, temos que o limite para x tendendo a mais infinito de exponencial de seno de x, certo? Ou seja, a constante de Euler elevada a seno de x sobre 1 mais x ao quadrado também vai para zero. Vamos ver agora o limite para x tendendo ao infinito
de 1 mais x ao quadrado mais x ao cubo sobre 2 menos 7x ao cubo, que colocando x ao cubo em evidência, leva a limite para x tendendo ao infinito de x ao cubo vezes 1 sobre x ao cubo mais 1 sobre x ao quadrado mais 1 sobre x mais 1, essa parte de cima sobre x ao cubo vezes 2 sobre x ao cubo menos 7, cortando o x ao cubo em cima e embaixo, além de todos os limites que vão a zero, ficamos com menos 1 sobre 7. Agora vamos resolver o limite para x tendendo ao infinito de x ao cubo menos 1 sobre 1 mais x ao quadrado, que colocando x ao cubo em evidência em cima e x ao quadrado em evidência embaixo, fica limite para x tendendo ao infinito de x ao cubo vezes 1 menos 1 sobre x ao cubo sobre x ao quadrado vezes 1 sobre x ao quadrado mais 1 sobre x mais 1. Aqui temos um produto de um limite infinito e um limite finito correspondente a 1, que nos leva a limite para x tendendo ao infinito de x ao cubo menos 1 sobre 1 mais x ao quadrado igual a infinito. Vamos agora para a limite de x elevado a 5 menos 7x ao cubo mais 1 sobre 3x ao cubo menos 2x para x tendendo a menos infinito, que colocando x elevado a 5 em evidência em cima e x ao cubo em evidência embaixo, fica limite para x tendendo a menos infinito de x elevado a 5 vezes 1 menos 7 sobre x ao quadrado mais 1 sobre x elevado a 5 sobre x elevado a 3 vezes 3 menos 2 sobre x ao quadrado. Separando em dois fatores, isso nos leva ao produto de um limite que vai a mais infinito e outro que vai para 1/3, ou seja, finito. Portanto, é igual a infinito. Vamos agora resolver o limite de 5x elevado a 6 menos 7x ao quadrado mais 1 sobre 1 menos x elevado a 9 para x tendendo a menos infinito. E colocando x elevado a 6 em evidência em cima e x elevado a 9 em evidência embaixo, fica limite para x tendendo a menos infinito de x elevado a 6 vezes 5 menos 7 sobre x elevado a 4 mais 1 sobre x elevado a 6 dividido por x elevado a 9 vezes 1 sobre x elevado a 9 menos 1. Agora, separando em dois fatores, temos um limite que vai a 0 e outro que vai a menos 5. Usando a regra de que o limite do produto é o produto dos limites, ficamos com o limite igual a 0. Agora, vamos abordar o limite de x ao quadrado menos 5x mais 6 sobre x ao quadrado menos 10x mais 21 para x tendendo a 3. Veja que 3 é raiz do numerador e denominador. Vamos encontrar a forma fatorada em cima e embaixo para nos livrar do fator x menos 3. Então, como estamos na vizinhança de 3, podemos cancelar x menos 3 em cima e embaixo, não é? Agora, a expressão que resta é x menos 2 sobre x menos 7. Essa expressão é contínua em 3. Dessa forma, substituindo x por 3, ficamos com 3 menos 2 sobre 3 menos 7 igual a menos 1 sobre 4. Agora, vamos mudar o denominador para ficarmos com um caso diferente. Se o denominador passar a ser x ao quadrado menos 6x mais 9, continuamos com 3 sendo raiz embaixo e em cima. Encontrando a forma fatorada embaixo e em cima, conseguimos cancelar um dos fatores x menos 3. Entretanto, a expressão que sobra é x menos 2 sobre x menos 3, que não é contínuo em 3. Então, vamos analisar o limite à esquerda e o limite à direita para encontrar o padrão, começando pelo limite à esquerda. Observe que o x menos 2 vai para 3 menos 2, não importa se pela esquerda ou pela direita. Ou seja, o sinal em cima é positivo. E se a gente aproxima 3 pela esquerda, x menos 3 vai ficar negativo. Portanto, o limite à esquerda fica sendo menos infinito. Já no limite à direita, embora o termo x menos 2 permaneça sendo positivo, o termo x menos 3 já vai mudar para positivo. Assim, o limite à direita fica sendo mais infinito. Dos 4 padrões de assíntota vertical que nós temos, nesse caso, vamos ficar com o que está desenhado em tela, certo? E podemos escrever assim o limite para x tendendo a 3 mais ou menos de x ao quadrado menos 5x mais 6 sobre x ao quadrado menos 6x mais 9 é igual a mais ou menos infinito. Vamos calcular o limite para x tendendo ao infinito de 1 mais x sobre x menos 3 elevado a x sobre 2. Então, observe que é conveniente considerar a variável y igual a x menos 3, que também vai para infinito quando x vai para infinito.
Assim temos limite para y tendendo a infinito de y mais 4 sobre y, tudo isso elevado a y mais 3 sobre 2, que é igual a limite para y tendendo a infinito de 1 mais 4 sobre y elevado a y sobre 2, vezes limite para y tendendo a infinito de 1 mais 4 sobre y elevado a 3 sobre 2. O fator à direita fica sendo 1, já que 3 sobre 2 é uma constante, e 1 mais 4 sobre y vai para 1 quando y vai para infinito. Assim, nos resta calcular o limite para y tendendo a infinito de 1 mais 4 sobre y elevado a y sobre 2, que é igual à raiz do limite para y tendendo a infinito de 1 mais 4 sobre y elevado a y. O limite dentro da raiz a gente conhece e dá a constante de Euler elevada a 4. Considerando a raiz quadrada, ficamos com a constante de Euler elevada a 2. Agora vamos resolver limite à esquerda para x tendendo a 0 de 1 mais 2x, tudo isso elevado a 3 sobre x, que é equivalente a limite à direita para x tendendo a 0 de 1 menos 2x, tudo isso elevado a menos 3 sobre x, que ao seu turno é equivalente a 1 sobre limite à direita para x tendendo a 0 de 1 menos 2x elevado a 3 sobre x. Fazendo y igual a 1 sobre x, temos 1 sobre o limite para y tendendo a infinito de 1 menos 2 sobre y, tudo isso elevado a 3 sobre y. O expoente 3 vai sair fora do limite para ficar 1 sobre limite para y tendendo a infinito de 1 menos 2 sobre y elevado a y, e tudo isso elevado a 3. Agora, esse limite interno a gente sabe fazer e dá a constante de Euler elevada a menos 2. Assim, o limite à esquerda para x tendendo a 0 de 1 mais 2x, tudo isso elevado a 3 sobre x, é a constante de Euler elevada a 6. Limites como limite para x tendendo a 0 de x elevado a x, limite para x tendendo a 0 de seno de x menos x sobre x ao cubo, ou ainda limite para x tendendo a infinito de logaritmo neperiano de x sobre x, são melhor abordados usando outras técnicas, tá? Que ainda vamos ver, mais especificamente em derivadas. É isso, pessoal. Terminamos aqui a unidade de limites e vamos para a terceira unidade, a unidade de derivadas. Tudo de bom e até mais!